Salve pessoas, Ives Pierini falando, bem-vindos ao Cultura em Ação Especial. Esse vídeo é uma coletânea dos melhores momentos das 2 temporadas da série Cultura em Ação. Esse vídeo está sendo feito graças ao prêmio Cultura Presente nas Redes 2. Hoje eu tenho uma pioneira do movimento cultural da Zona Oeste do Rio de Janeiro, do que a gente chama hoje de Zona Oeste do Rio de Janeiro, a professora, poetisa, diretora teatral, pedagoga, advogada Dinear Valente Plaza. Muito obrigado por nos receber aqui na sua casa. É um prazer estar aqui e falar com a senhora a respeito de cultura, de como começou a cultura em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Você não imagina quanta alegria me dá alguém lembrar de educação e de cultura. Saiba que a senhora e o seu trabalho é fonte de inspiração para muitos dos artistas que eu já entrevistei aqui nessa série, e um nome em comum sempre citado por eles na poesia, nas artes plásticas, na música, a senhora como referência. A senhora foi precursora, junto com minha mãe, com Herculano Carneiro, Francisco Nagem e tantos outros nomes que agora não me recordo de todos, que são muitos, foram muitas fases, do Teatro Rural do Estudante, do Teatro de Arena Elza Osborne, que hoje abriga o projeto, há 26 anos, o projeto das lonas culturais. Graças a quem? A Ives Macena. Ives Macena foi, meu pai foi um dos... Eu tenho muita admiração, muita amizade, porque ele deu chance de ainda continuar um movimento cultural naquele ponto onde nós começamos tudo. A gente não podia fazer um esquetezinho que vai chover, parava. Eu mesmo participei. Tiveram vários eventos cancelados por conta da chuva, né? E ele teve a feliz ideia, isso aí é ele que sabe contar, de trazer a lona cultural, conseguiu, e, enfim, se virou, vamos dizer assim, né? Uma luta muito grande a dele. Mas conseguiu trazer para e manter então esse laço de cultura, de movimento cultural, de teatro, de show, de dança, reavivar um processo que vocês começaram na década de 50. Tem que agradecer. E eu agradeço todos os dias a fazer parte dessa história hoje, né? Dessa família que te originou. Que me originou, e agradeço sempre. Talvez seja o meu maior tesouro, seja o berço no qual eu me originei. Isso eu não tenho, eu não tenho a menor dúvida disso. Vamos falar um pouco da lona cultural. De onde veio essa ideia? De onde surgiu a ideia de ter uma lona cultural, de botar uma lona cultural em Campo Grande? Isso era um sonho antigo. E como a minha passagem por Divinópolis me deu a oportunidade de participar do Procultura, que eu também criei lá em Divinópolis, o Circular, que era lona cultural, só que a diferença é que era itinerante. Eu tive a oportunidade de criar esse projeto lá em Divinópolis, e quando eu voltei para o Rio, já voltei com a certeza de que esse projeto daria certo, e deu certo, né? Lá em Divinópolis eu lembro que todo mês, se não me engano era todo mês ou era de 3 em 3 meses, o Circular se desmontava, ia para uma outra região da cidade. Divinópolis, em Minas Gerais, é uma cidade grande, uma cidade bonita, uma cidade bem grande, e a tenda se desmontava, a equipe toda ia para outra região da cidade e se remontava a tenda, e dentro participavam artistas da cidade, artistas de fora da cidade, iniciativas. Eu lembro que minha mãe coordenou um clube de poesia dentro do espaço. Eu trabalhei de palhaço, eu e meu irmão trabalhamos de palhaço dentro do Circular. Verdade. Foi uma época muito rica. O Circular me deu a oportunidade de conhecer muita gente boa, né? Divinópolis é uma cidade riquíssima em termos de artes. E lá eu tive a oportunidade de conhecer e trabalhar com a Adélia Prado. Adélia Prado, uma das maiores poetisas do Brasil. Contemporânea desse nosso Brasil, né? Famosíssima, uma pessoa espetacular. E lá a Adélia estava montando o texto do Ariano Suassuna, O Alto da Compadecida. O Alto da Compadecida.
estava montando a Auto da Compadecida e eu fui convidado para integrar e participar desse movimento nessa época com o Circular. Quando voltei para o Rio, voltei com a ideia de que se a lona deu certo em Divinópolis, por que não daria aqui em Campo Grande? E veio a Eco 92, nós conseguimos trazer a lona da Eco 92 para Campo Grande, foi a primeira lona montada aqui no bairro Cidade de Campo Grande. E quer queira ou quer não queira, a ideia foi de Ives Macena. Foi Ives Macena que trouxe a primeira lona para Campo Grande, que ainda é uma região que não tem equipamentos culturais. Há uma escassez. Você imagina, antes da lona cultural, das lonas culturais, essa região aqui, toda essa região da Leopoldina, a Zona Norte, Zona Oeste, eram regiões que não tinham coisas, não tinham equipamentos culturais. Só tinham teatros tradicionais que, infelizmente, nunca tiveram uma programação tão constante e um trabalho tão intenso quanto as lonas começaram a desenvolver. Para vocês terem ideia, esse trabalho das lonas culturais, o nosso trabalho aqui em Campo Grande, quando começou, ele no primeiro ano bateu todos os teatros que faziam parte da rede municipal de teatros. Aqui o Teatro de Arena, que antes era céu aberto, em 93 esse camarada conseguiu trazer uma das lonas da Eco 92 para cá e a revolução começou. Hoje são 10 lonas e 4 arenas e o cenário cultural mudou, queira ou não queira. Ainda continuamos sendo um dos espaços de maior atividade da rede, de maior atividade e maior público também. E você teve algum reconhecimento por ter sido o idealizador dessa iniciativa? O poder público, a iniciativa privada, a mídia chegou e falou, pô, que legal, pelo menos? Não tive reconhecimento do poder público, de ninguém, até porque no início da lona, quando começou a dar certo, muitos queriam puxar para si essa construção desse projeto de lonas culturais. Está aí nos jornais, nas revistas, né, nos documentos, que a primeira lona a ser montada no Rio de Janeiro foi a lona de Campo Grande. Não temos reconhecimento de poder público, mas nós temos um reconhecimento mais importante, que é o reconhecimento da comunidade público, e esse eu tenho. O público vem à lona, que me abraça, que conversa comigo, que fala da importância. Para mim é mais que gratificante. Hoje a gente teria que fazer um vídeo só para ir falando o nome de todos os artistas da música popular brasileira que já pisaram no palco da lona cultural de Campo Grande, do Teatro de Arena, que para você que não conhece, que está vendo aqui pela internet, o Teatro de Arena Elza Osborne era um espaço aberto que recebeu uma lona e se tornou a primeira lona cultural que se tem notícia. E é uma iniciativa desse camarada, com um trabalho muito grande, com a ajuda do público de Campo Grande e dos artistas de Campo Grande. Aqui vai, em nome do Cultura em Ação, o nosso agradecimento ao público e aos artistas da nossa região, que é para quem nós fazemos esse trabalho e é de quem nós recebemos a maior gratidão, a maior comemoração, o maior aplauso é desse público, dos artistas daqui da região. Mas o sucesso é nosso, é de todos nós que estamos lutando, que participamos, todos nós que estamos vestindo a camisa da lona, vocês, meus filhos, a Regina, que trabalhou muito, infelizmente não está mais entre nós, que trabalhou muito conosco aqui, que é pioneira nesse trabalho aqui da construção do Teatro Rural do Estudante, do Teatro de Arena. O mérito é de todos nós. E dos gestores que também levam, gestores da lona de Bangu, Realengo, Vista Alegre, Jacarepaguá, Ilha, Maré, que carregam esse projeto nas costas. Muita dificuldade, com muito esforço e com muito esmero. O mérito é todo mundo que vestiu a camisa, que participa dele, que sem apoio. O apoio que nós temos do poder público hoje, é bom que o público saiba, é ínfimo, é quase nada, é nenhum. Né? Uma verbinha que nós recebemos hoje para a manutenção do espaço é a mesma verba que nós recebíamos em 2009. São 10 anos sem um centavo de aumento. Vocês imaginam como tudo, serviços, tudo aumentou nesse período. Dentro do trabalho que a gente realiza aqui na lona, do qual você é pioneiro junto com a gente aqui. Uma honra, inclusive. Desde sempre batalhando para fazer
a interação entre educação e arte, a gente consegue constatar a importância da arte na educação das crianças, na melhor absorção dos conhecimentos. A gente tem vários relatos aí do quanto a arte ajuda a facilitar o entendimento, ajuda a aumentar o interesse das crianças, e é muito importante ter uma iniciativa e que possa unir arte e educação. E você tem também peças de teatro de sua autoria que são voltadas para esse nicho, né? Para esse nicho de arte e educação, de teatro na escola, de escola no teatro. Sim, na verdade, praticamente são todas, né? Eu me especializei nisso, são 26 peças até hoje, todas elas montadas, todas elas encenadas, vivendo delas durante esses 30 anos, né? Cada uma com uma temática diferente, mas sempre, como eu te disse, sendo auxiliar na educação, auxiliando os professores no ensino das matérias, debatendo temas atuais, e fazendo isso de uma forma lúdica, de uma forma divertida, que não seja, vamos dizer assim, um prolongamento da sala de aula. Não. É uma atividade lúdica, onde a gente vai falar de assuntos sérios, fala de temáticas sérias, fala de pedagogia, e ao mesmo tempo a criança se diverte. André, a primeira peça que eu levei meus filhos foi o Capitão Livrão, sabia? O Capitão Livrão, primeira vez que eles assistiram teatro na vida foi uma peça tua, que eu me orgulho muito disso, e eles são fãs teus. E eles assistiam peças na escola. Sim. Mesmo, eu levava depois que eles assistiram aqui, eu comecei a levar na escola que eles estudavam. Eles assistiram na escolinha. E adoravam todas elas. Eles vieram, papai, eu vi o tio André de novo, o Capitão Livrão. Velho, tipo assim, dia desses eu caiu a ficha assim, eu tenho 30 anos disso, e sem parar. Eu nunca tive plano B, assim. Bem-vindo ao clube. Você isso, mas se der errado, eu vou ser bancário. Eu vou ser bancário e vou fazer teatro, bancário para fazer um concurso do Banco do Brasil e vou fazer teatro no final de semana. Não. É isso ou nada. Eu sei como é que é. Ou isso ou pedir esmola na rua. Eu cheguei em ensaiar o plano B. Eu cheguei a fazer uma graduação em História, completei. Não, eu fiz História também. Todo mundo que faz História... não sei o que acontece. Artista que faz História, acho que nunca consegue ser historiador. Um dia eu vou conseguir. Eu tenho paixão por História, amo, mas nunca consegui exercer. Mas é uma coisa boa que todas as minhas peças infantis, a faculdade de História me dá a base documental para eu colocar nela. A trama não vem só da minha cabeça. Ela vem de um trabalho de pesquisa histórica profundo. Profundo, lógico. Então, que há de ser na graduação. A metodologia, ela funciona na arte também. Você tem que ter um método para fazer, para não falar besteira para criança. André, é bom saber que ainda tem pessoas com garra fazendo o que você faz. Fazer cultura não é mole. Viver de cultura não é mole, não é para iniciantes. É uma coisa que você tem que acreditar mais do que em tudo o mais. Você tem que acreditar que aquilo é bom para você e você tem que fazer aquilo todo dia para você e para os outros. O que você teria para dizer hoje para aquele cara que olha assim o artista no palco e fala, quero ser artista? Eu ia falar desista, né? Desista. A não ser que você tenha uma paixão muito grande. Ela não basta só paixão, não. Paixão, determinação e obsessão. Tu tem que ser paranoico, tu tem que ser quase esquizofrênico. Eu concordo. Porque senão, velho, não rola não. Recado de André Faixas: só seja artista se você for obsessivo, paranoico. Isso, muito paranoico. Muito paranoico. Você é pedagogo, você é educador e tem um amplo trabalho na arte de educação, inclusive trabalhando sempre em parceria durante muitos anos da sua estada na Coordenadoria de Educação, trazendo alunos da rede pública para dentro dos espaços culturais da Zona Oeste. Me diz aí, você consegue mensurar a importância que esse trabalho que você ajudou a desenvolver na Zona Oeste? Você consegue mensurar a importância disso, o tamanho do impacto disso na cabeça das crianças? Olha, consigo. Sabe porque eu comecei em Seropédica
um trabalho, enciclopédica não, foi em Itaguaí, na Ponte Preta, numa escola com 3 salas, 4, sei lá, escolinha. E começaram a ter eventos no CSU, Centro Social Urbano, de Itaguaí. Ao longo da parceria que a gente desenvolveu com a coordenadoria aqui, na época que você estava à frente dos projetos de intercâmbio entre os alunos da rede pública e o espaço especificamente falando da Lona Cultural, foram os anos de recorde de público da Lona. Sabia? Chegamos a colocar quase 200 mil pessoas. Foi. Porque a gente tinha uma agenda fortíssima de apresentações, uma série de coisas que aconteciam. Festivais, tinha um festival que ele era sazonal. De música, era o FECEM. FECEM, exatamente. FECEM, que ainda está aí. Ainda existe, né? Ainda existe. É legado, né, cara? Eu lotava, super lotava isso aqui, né? Super lotava. Isso aqui que eu digo é a Lona. A Lona. E também o Corpo Fala do João Fernandes, professor, grande professor, ele antes de morrer, ele falou comigo e pediu para ficar com o projeto dele, porque eu era a única pessoa que fazia o trabalho dele, fazia o trabalho como ele gostaria, porque ele teve mais ausências e eu substituí. O João foi grande parceiro nosso também. Ele começou. Ele fazia muito na Vinegreiro, no Arthur Azevedo. Você sabe que essa iniciativa lá do Arthur Azevedo, ela foi replicada. Ela era uma coisa que acontecia pontualmente nas agendas das coordenadorias metropolitanas do Rio, e depois que a gente começou a fazer no Arthur Azevedo e subsequentemente na Lona, isso virou uma agenda das coordenadorias metropolitanas da época. Eu acho que foi o auge assim da produção de arte e educação nos equipamentos públicos, sobretudo da Zona Norte e Zona Oeste do Rio. E oportunizar, né, as crianças, porque nem todo mundo, até hoje, muita gente nunca entrou no teatro, até aqui na Lona. Na Lona, nunca entrou no teatro municipal, acha que é uma coisa absurda. É uma coisa absurda. Tem muita gente que nunca assistiu um espetáculo teatral, ou até mesmo musical, em teatros. Quando entram, ficam assim. E a gente já foi acostumando essas crianças a isso. Aí, hoje, a gente está vendo, tá vendo as crianças daquela época virem e trazerem os seus filhos agora. Tem as pecinhas de teatro aqui, e a gente tem oportunidade de, vez por outra, encontrar com um indivíduo desses, que eu vinha muito com a minha escola aqui. E então, gente, um dos responsáveis por isso acontecer, Geber Almeida. Christian, muito embora eu já saiba, mas o povo que está aí do outro lado quer saber. Claro. O que te levou à vida artística? Qual foi o primeiro impulso? Qual foi aquele momento que falou, é isso, eu quero fazer isso da minha vida? Como tu bem sabe, teve bem um momento assim que eu, pensei, vou fazer isso da vida. Meio que a vida já tinha nos colocado nesse meio. Já desde pequenininho, com 7 anos de idade, nossa mãe, artista plástica, professora de teatro, atriz também, né? E ela já nos colocava para ir para o palco, já pequenininhos e tal, e eu me lembro bem que ele fazia a apresentação, né? E da apresentação da gente, como um número, fazendo uma poesia do Carlos Drummond de Andrade, né? O José. E começou assim, já no teatro, já novinho. Aí depois fizemos programas de rádio, começamos a fazer teatro cedo. E a gente vem de uma família de artistas plásticos, né? Na parte da nossa mãe, né? Nossos tios, o Eufori Pierini e o Newton Pierini, juntamente com a minha mãe. E do lado do nosso pai, que é o Ives Macena, veio a parada de música e produção, né? Então a coisa meio que veio de berço. Quando eu dei por mim, eu já estava inserido no contexto. Ô Christian, e você trabalhou com o Vic Muniz, não foi isso? Sim. Durante algum tempo. Fala um pouco dessa experiência, como é que foi trabalhar com um artista internacionalmente reconhecido pelo seu
talento, inovação. E eu vi no meu portfólio na internet, me chamaram e eu fui lá. Tendo essa oportunidade, fui trabalhar com ele. E lá que aprendi essa técnica de trabalhar com instalação, né? Com colagem, assemblagem, todas essas coisas. Lá eu desenvolvi, vamos dizer assim, né? Essa técnica. Porque cada pessoa trabalha de um jeito, né? Cada um leva... Uns usam características do desenho, outros não. Outros vão mais para uma coisa contemporânea. Então eu mesclei mais ou menos a experiência que eu tinha de desenho acadêmico, fui desenvolvendo essa técnica e fiquei por 2 anos trabalhando com ele. Fizemos vários trabalhos incríveis lá. O primeiro que eu fiz é a Criação de Adão, que eu participei, né? Depois nós fizemos logotipo do Rock in Rio. Trabalhei também no projeto Paisagem, que foi um projeto para a Confederação dos Povos, né? Da Rio +20. Também fizemos depois uma série para uma empresa só com aço reciclado. E depois trabalhamos com flores também, fizemos uma série do Andy Warhol, toda uma releitura do Andy Warhol, toda de pétalas e tal. Então eu trabalhei 2 anos lá, desenvolvi essa técnica, terminou lá o trabalho com sucata e eu fiquei meio que na geladeira. E nisso eu fui fazendo os trabalhos com meus alunos e esses trabalhos começaram a ter visibilidade na internet, até que uma empresa de São Paulo encomendou uma imagem, né, que eu fiz o Albert Einstein, né, todo de peças eletrônicas. Que aliás é fantástico, esse Einstein é fantástico. A técnica que ele usa se resume em montar paisagens, rostos e desenhos no chão com diversos objetos. É muito interessante. Pois e é tipo uma técnica 3D, né? Os desenhos, na verdade, as instalações são anamórficas, elas não têm o formato que a gente vê na fotografia, porque a fotografia acaba sendo o produto final, né? Por enquanto, né? Eu também faço algumas coisas escultóricas, também algumas colagens, mas ainda essa questão das redes sociais e tal, tem acaba você usando a fotografia sendo um meio, né? E eu fiz esse Albert Einstein e doei algumas imagens que eu já tinha feito com os alunos e umas que eu fiz sozinho também para essa empresa. E acabou que essas imagens vazaram e aí o Snoop Dogg ele pegou um trabalho meu feito pelo Jimi Hendrix, né? Jimi Hendrix feito só de instrumentos musicais. Ele pegou essa imagem, divulgou no Instagram dele e aí a coisa deu um boom, né? Hoje a gente veio para a Serrinha do Mendanha, em Campo Grande, conversar com a artista plástica, minha amiga de muitos anos, Antônia Boaventura. Antônia, é um prazer estar aqui no seu estúdio, aqui nesse lugar lindo que é o Mendanha. E bem-vindo ao Cultura em Ação. Eu já acompanho o seu programa. Tá gostando? Tô gostando. Só fera, né? Mano, só fera. E agora você chegou. Fala pra gente. Como foi o teu começo nas artes? Como você se interessou por arte e resolveu escolher isso como caminho na sua vida? Bom, essa é uma pergunta interessante. Ela começou na infância, né? Mas por aulas de artes eu já praticava e com intensidade. E quando vim morar no Rio de Janeiro, porque, para quem não sabe, eu não sei se você sabe, Vinho, eu sou de Brasília, eu conheci o Teatro de Arena, que foi onde eu conheci o Ives, né? E aquilo amplificou, porque eu entendi a arte como mais uma atividade de vida e não como se aquilo pudesse ser a minha vida. Entendi. Parte de mim. Era mais uma atividade. E aí, quando você chegou na lona, quando você chegou na lona, falou, uau! Tem gente que vive assim. Porque aí entra uma situação da seguinte maneira. Quando eu vi tudo aquilo acontecendo no dia em que eu conheci vocês, eu fiquei encantada, até porque também fiquei encantada pelo Rio de Janeiro, que eu acho uma cidade maravilhosa, né? E foi onde engatilhou. Foi. Pô, eu me sinto muito honrado do Teatro de Arena ser uma influência para você na sua vida, na sua decisão de escolher a arte como um ofício e um lugar também que passaram tantos artistas talentosos. É uma honra para mim.
Agora, ô Marcos, a gente se encontrou devido a um momento tenso que a Lona Cultural vivia e ainda vive, de necessidade de obras, de reparos e de melhorias, e a gente conseguiu aí, então estamos para conseguir executar um projeto aqui, que é um projeto ligado ao cinema, também ligado à literatura, que é o A Gente Se Vê na Lona. E foi um projeto muito bacana que você redigiu, que você idealizou, um projeto, inclusive, oriundo da academia, da universidade, que a gente vai ter o prazer de, se Deus quiser e a pandemia deixar, colocar aqui nesse espaço. Eu queria que você falasse um pouco desse projeto, de onde veio o mote pro A Gente Se Vê na Lona. Sim, vou fazer um breve histórico. Claro. Em 2018, eu comecei a coordenar um projeto de extensão universitária chamado Remissão de Pena pela Leitura. Remissão de Pena pela Leitura consiste no desenvolvimento de atividades de leitura de obras literárias e ciências humanas em geral e da consequente escrita de resenhas por parte de pessoas privadas de liberdade que cumprem pena em unidades prisionais do Complexo do Jericinó. Que bacana. Pois é, desde 2018. E aí o que aconteceu? Eu comecei a ser muito procurado por estudantes que queriam participar do projeto, né? Normalmente o jovem tem uma paixão muito grande pelo movimento social, né? Pela atuação política. E aí você imagina, a cadeia é um universo desconhecido pela maioria absoluta da sociedade, né? Então, muitos estudantes me procuravam, interessados em participar, mas eu não tinha vaga para todo mundo. Eu só podia trabalhar com 2 estudantes, conforme previa o edital e conforme também era previsto pela regra geral da Secretaria de Administração Penitenciária aqui do Rio. Então eu criei um grupo de estudos para que, de certa maneira, todo mundo fosse incluído, pelo menos no debate. Se não no trabalho, pelo menos no debate. Esse grupo de estudos se reunia no Jardim Botânico da Universidade Rural. Eu trabalho no campus Seropédica, né? Então, lá tem o Jardim Botânico e nós nos reunimos uma vez por mês para discutir textos sobre o universo carcerário. Numa dessas ocasiões, a minha colega, a professora Clarissa, da Química, nossa amiga e parceira de trabalho, a Clarissa esteve lá para participar de uma discussão, até ela encheu o debate de vivacidade, né? Uma pessoa com uma presença calorosa. Maravilhosa. Pois é. Então, logo em seguida, surgiu a demanda de um projeto na Lona Cultural de Campo Grande para justamente viabilizar o investimento de recursos, né, com vistas a infraestrutura da Lona, digamos assim. Então, como eu coordenava esse projeto de extensão e como eu moro em Campo Grande, a Clarissa me convidou, né? E, evidentemente, eu fiquei muito entusiasmado, porque, afinal de contas, Ives, eu estou com 40 anos, faz pelo menos 20 anos que eu vivo em permanente incômodo com a percepção da grande distância de cidadania que existe nas partes diversas do Rio de Janeiro, né? Como é que moradores da Zona Sul, por exemplo, a pessoa que mora na rua Voluntários da Pátria, ela pode acessar a pé diversas salas de cinema numa rua. A Voluntários da Pátria, se não me engano, tem 6 ou 7 salas de cinema. Campo Grande, que é o maior bairro do Brasil, não tem nenhuma sala fora de shopping. Então, com esse projeto, eu entendi que havia a oportunidade de nós realizarmos um trabalho que se voltasse a um só tempo para a valorização cidadã do bairro, para que pessoas, fundamentalmente jovens, mas não apenas, pudessem descobrir esse espaço maravilhoso que é a Lona Cultural, que, na minha opinião, é um espaço central da cultura aqui de Campo Grande,
e eu me permitiria dizer da Zona Oeste também, né? E, além disso, nós poderíamos fazer com isso, ou poderemos, né, o tempo vai dizer, a oferta de uma atividade que é um só tempo de formação cultural e de entretenimento fora do grande circuito dos cinemas. Então, tudo isso me pareceu muito oportuno para agarrar essa possibilidade imediatamente, e é uma pena que nós estejamos neste momento sob a pandemia, e é uma pena que a pandemia esteja sendo esteja sendo concebida, enfrentada de modo tão irresponsável pelas maiores autoridades do Poder Executivo no país, porque isso nos deixa sem uma perspectiva minimamente clara de quando certas atividades poderão ser realizadas. A gente tem feito muita coisa de modo remoto, né? Estamos aqui conversando assim, mas nada se compara, né, com a atividade presencial. Você imagina, a gente, nas melhores expectativas, imagina a lona cheia de gente jovem, de gente com mais idade, e lotando aquele espaço, vendo filme interessante, conversando, filmes que, porventura, algumas pessoas jamais veriam se não fosse por iniciativas dessa natureza. Então, o título A Gente Se Vê na Lona tenta juntar todos esses aspectos. Em primeiro lugar, a gente se vê porque a gente vai se encontrar na lona. A lona vai ser um ponto de encontro, né, para os interessados nessa atividade. A lona já é um ponto de encontro, mas essa atividade pretende ser um incremento dessa sociabilidade nossa, que não se restringe às pessoas de Campo Grande, que fique claro, né? A gente se vê na lona porque a gente vai lá também para ver filmes, e também porque a gente vai se ver como quem vai se reconhecer cidadão, como quem vai descobrir, caramba, aqui no meu bairro tem esse espaço maravilhoso, e me permito dizer, sem nenhum favor, que é mantido por essas pessoas guerreiras, que são as pessoas da sua família. Então, tem esse espaço maravilhoso aqui no meu bairro, eu também sou cidadão, eu também tenho direitos, eu tenho dignidade, e ainda que a gente passe a vida inteira sem alcançar aquilo que a gente deseja, é necessário que a gente reivindique, uma distribuição digna, justa, equânime dos recursos da cidade para todos os seus espaços, todas as suas regiões, todos os seus bairros. Existe um palácio administrativo da prefeitura na Zona Sul, existe um na Zona Norte, que é a linha Oswaldo Cruz. Na Zona Oeste não há nenhum. A Zona Oeste não tem um parque público urbano. A Zona Oeste não tem uma ciclovia propriamente dita. Eu me lembro, numa ocasião da lona, em 2015, o atual secretário de Integridade e Governo da Prefeitura, Marcelo Calero, ele era secretário municipal de Cultura. Havia um expediente, naquela época, chamado Cultura Presente. Então, antes de assumir o Ministério da Cultura do governo Temer, o Marcelo Calero foi secretário de Cultura aqui do município. E naquela oportunidade, o debate na lona, ele estava sentado numa cadeira, e eu perguntei a ele, né, se ele em algum momento poderia se sentar onde nós estávamos sentados, porque os impostos dos bancos eram tortos, porque não eram trocados, porque não chegavam os investimentos, não chegava o orçamento necessário para que a lona fosse reformada. E aí ele respondeu querendo dizer que a secretaria estava fazendo muita coisa, abrindo editais. Sim, isso é muito importante, editais para artistas, para os artistas se venderem, para se bancarem. Mas e o público espectador? Aí, pouco tempo depois, isso eu divulguei inclusive em rede social, o Marcelo Calero se gabava de entregar a reforma do Teatro Zimbisque, na Tijuca, que ele disse ter frequentado por muito tempo, e ali ele falava com muita ênfase, se orgulhando até mesmo de eles terem pensado na obra
em aumentar a marquise para que as pessoas, porventura, na fila do ingresso, se houvesse alguma chuva, elas estariam protegidas. Aí eu pergunto, por que esse cuidado não chega até aqui? Será que eles não conhecem? Eles conhecem sim. Então, o projeto A Gente Se Vê na Lona também é uma tentativa de resposta a todo esse conjunto de coisas. E tu se formou, tu estudou, tu partiu para estudar, tu não ficou só naquele ator atuante no cenário, você procurou evoluir, procurou conhecimentos acadêmicos. Fala um pouco dessa tua trajetória, dos teus estudos, de como você tentou evoluir aí na tua trajetória, cara. Cara, isso é um negócio muito, muito louco, assim, porque é engraçado, eu fui para Salvador a convite de um amigo meu, isso em 1996, cara. Um amigo meu que tinha sido do ETA foi fazer um espetáculo em Salvador e me chamou para ajudar. Falou, pô, tô precisando de ajuda, dá pra tu vir pra cá? Eu falei, dá, e ele me mandou a passagem, eu fui, cara. Só que chegou lá, o trabalho dele era dentro da universidade. E eu comecei a conhecer as pessoas e foi um negócio muito louco. Eu passei a conviver dentro da universidade e comecei a fazer coisas que as pessoas na universidade vão fazendo, vão experimentando. Diretores, eu sou a Universidade Federal da Bahia, a Escola de Teatro da Universidade Federal da Bahia é a mais antiga do Brasil, a primeira, e era aquela época, hoje eu não sei, mas era aquela época mais importante da América Latina. Então, assim, era uma faculdade badalada mundialmente, sacou? E eu comecei a ter contato com as pessoas e comecei a ser chamado para umas coisas. Até então eu só tinha feito no Rio teatro do ETA, teatro amador no caso, e me profissionalizei em Salvador. Tirei DRT e tal, e comecei a trabalhar muito como ator e tudo. E aí, cara, acabou o dinheiro e eu fui dar aula. Comecei a dar aula para arrumar uma grana, só que, porra, quando eu comecei a dar aula, bicho, eu falei, eu me encantei, eu ouvi de uma aluna de 11 anos, uma vez que a gente conversando, ela falou assim, professor, fazer isso aqui. Eu falei, mas tem coisa que vocês podem fazer que vocês são crianças, eu não posso mais. Ela disse, não, professor, tá pensando que a gente não tá vendo, não? O senhor é criança igual a gente, só tem mais idade. Olha que viagem da porra. Que coisa maneira, velho. Maravilhoso, né? E foram acontecendo uma série de coisas assim que eu falei, cara, não tem jeito, eu quero ser professor, então vou aprender a fazer isso direito. E aí eu resolvi fazer a faculdade. E aí, velho, eu falei, agora eu me achei, eu realmente me encontrei na pesquisa, no estudo. No meu TCC, na minha formação, eu fiz licenciatura. Talvez se eu tentasse fazer faculdade para interpretação, talvez eu não fizesse, porque eu já era ator. Enfim, eu pensava que na prática da vida diária, uma faculdade de interpretação não me traria grandes vantagens, assim, grande diferença do que eu já tinha. E aí, cara, quando eu fui fazer a pesquisa para fazer um TCC, que eu fiz uma pesquisa sobre o elenco teatral Mãos da Arte, o elenco teatral Mãos da Arte está na biblioteca da Universidade Federal da Bahia. Maravilha. Aí eu falei, é isso que eu quero fazer, quero pesquisar a minha galera. E aí em 2011 eu voltei para o Rio, e aí em 2016 eu entrei no mestrado na Unirio. E aí entrei no mestrado na Unirio, falando do elenco teatral Mãos da Arte, cara. E aí já emendei, eu defendi o mestrado no final de 2017, no início de 2018 eu estava entrando no doutorado e estou falando eu falei no TCC e no mestrado sobre o elenco teatral Mãos da Arte. No mestrado eu falei sobre o elenco teatral Mãos da Arte em André Villon. E agora no doutorado eu estou pesquisando o teatro da Zona Oeste do Rio de Janeiro. E aí tem o elenco teatral Mãos da Arte, é óbvio que é meu nó, é o que eu sou, né? Tirou o ETA, não ficou nada de mim. E aí tem, obviamente, o Teatro Rural do Estudante. Tem uma parte que eu vou até dar um spoiler, que se chama O Homem que Inventou a Lona, que é onde nós vamos, obviamente, tratar do grande mestre Ives Macena, a história do Teatro Rural do Estudante. E o engraçado, Ivinho, é que pesquisar sobre a gente me fez de verdade, assim, entender o quanto a gente ainda é muito maior do que eu enxergava, tá ligado? Porque é muito difícil, né?
a Zona Oeste é tão espancada, a gente é tão acostumada a se entender como nada. E aí é louco, porque você pensar, às vezes um camarada da Zona Oeste vai entrar num teatro no centro e tal, o neguinho olha pra ele meio porra, e aí você pega e descobre que André Villon já foi o rei daquela parada toda, sacou? Você descobre quanto você tem diversas situações onde um camarada hoje que se favorece por uma lona cultural, por uma areninha carioca, não sabe que a culpa foi do seu velho pai na cena, entendeu? Sim. Então, eu acho que... E é engraçado, né? Porque a gente vive hoje um momento onde o conhecimento acadêmico ele tá tão jogado fora. E eu lembro de um comentário com um aluno, eu sou professor do Estado, do aula do Belfort Roxo, e aí o menino falando, professor, mas eu sou tão azarado que quando eu chegar na universidade o ensino não vai ter mais valor. Ele brincou com essa coisa do ensino não ter valor, e a gente fica pensando, né, será que isso é coincidência? Quando os pobres, preto, a comunidade LGBTQI+, quando toda uma galera de excluído e alijado chega na universidade, começa-se todo o movimento de dizer que a universidade não vale nada, de que o conhecimento acadêmico é escroto, de que é melhor cloroquina do que vacina, né, brother? Isso a gente está atravessando aí dos momentos mais vergonhosos nesse sentido da cultura brasileira de forma geral. Mas havemos de resistir, resistimos até agora aos altos e baixos, aos anos de chumbo, aos anos de flores, aos anos perfumados, aos anos sem perfume, e vamos nessa, vamos sobreviver, porque é o que nos resta, né? Na introdução lá falamos da perseverança e da sobrevivência. Ela está à frente de tudo. Talvez seja essa sobrevivência, não é só sobrevivência financeira, né, cara? Sobrevivência de existência, né, cara? Sobrevivência de existir como um indivíduo que tem algo para trocar com o mundo que rodeia, algo de valoroso. E você é um exemplo dos muitos, graças a Deus, que desse indivíduo que tem algo para trocar com o mundo, como meu pai tem e ainda terá muito para trocar com o mundo, né? Mesmo que sem o devido reconhecimento. E também não está nem aí para isso, né? Tu conhece a figura. Mesmo sem o devido reconhecimento, está lá, firme, forte, mesmo adoentado, está cuidando aqui da lona, está botando a cara para frente. E é isso que nos define, Ted. É isso que te define, é isso que define a mim, é isso que define quem luta por cultura e arte nesse país, que é brigar todo dia contra esse dragão da ignorância. E por isso que eu volto a dizer, já disse isso no vídeo anterior, nós somos as pessoas mais perigosas por esse status quo que é prevalecer na ignorância, na truculência. Nós somos as pessoas mais perigosas para isso. Por isso que eles morrem de medo de nós, da cultura, da arte. Eles morrem de medo. Que a gente mantém a alma de pé, brother. Não adianta. Sem arma, sem grana, sem estrutura, a gente tá lá pegando um indivíduo falando, olha, dá uma olhada para esse outro lado aqui, dá uma olhada para esse outro lado lá. É a nossa maior função. Ô Teles, e como tá aí pandemia e planos para o novo normal, para o novo mundo, que o mundo continuará mundo. Eu sei que não me chamarei Raimundo, mas que planos que temos aí para o pós quase apocalíptico período de pandemia que a gente está vivendo? A gente fica se perguntando se isso tudo já foi normal algum dia, né, cara? Acho que é a primeira parada, assim. Claro. Olha, cara, tem acontecido, eu acho que umas coisas maravilhosas, assim. Eu acho que eu tenho olhado, assim, com bastante realidade pro momento. Acho que o momento não dá pra gente ficar de poliana na parada. O momento é pesado pra cacete. Mas eu acho, assim, que há apontamentos aí de uma coisa legal. Por exemplo, isso que está acontecendo aqui agora, brother, isso é resistência. Esse nosso bate-papo é resistência. Né? E tem uma parada que é assim, a gente está descobrindo novos caminhos. A gente está achando novos caminhos. Que eu acho que o grande barato, falando de execução artística durante e após a pandemia, e eu sou uma das pessoas que acho que esse pós-pandemia é algo lá para 2023, eu acho que a gente descobriu um caminho que não tem mais volta. Por exemplo, teatro virtual. Tá aí, acabou, vai ver.
A gente acabou de fazer uma oficina agora do elenco teatral Mães da Arte. Nós temos anualmente uma oficina de formação para iniciantes, que a gente se perguntou muito se devia acontecer, se não devia, como é que seria. Cara, aí a reação da galera no dia, na formatura, no trabalho final e tal, entendeu? E das pessoas dizendo quanto esse momento foi importante durante essa história dessa pandemia, o quanto era importante esse contato artístico, né? Que a gente sabe... Claro. E o contato artístico, lúdico e o contato desvencilhado da realidade brutal é que vai fazendo com que as pessoas mantenham as almas de pé, né? Claro. E aí... A gente fez também um ciclo de leitura dramatizada, todo virtual, e que foi um sucesso, porque olha que coisa maravilhosa. A gente faz as nossas ações em Santa Cruz, e muita gente tem dificuldade de ir a Santa Cruz, porque os nossos movimentos, eles são na Zona Oeste, eles são para a Zona Oeste, mas eu costumo dizer que o nosso objetivo, Ivine, é puxar uma cadeira para a Zona Oeste e sentar na mesa também e entrar nos diálogos. A gente não precisa fazer para a Zona Oeste e ficar fechado só para a Zona Oeste. Por que eu não posso ter uma galera do centro, da Zona Sul, da Baixada dialogando? Vamos dialogar com todo mundo, né? E os eventos sendo virtuais, eles possibilitaram que a gente fizesse uma leitura dramática com a presença de Cacá Murté, brother, sobrinha de Maria Clara Machado, diretora artística do Tabaco. Olha que maravilha. Entende? Tá babando ovo pra Maria Clara? Baba o ovo Maria Clara. Se você não baba, você não tá entendendo alguma coisa. E Cacá Murté sabe que o elenco teatral Mães da Arte existe, brother, a partir de agora. Hein? Então, acho que essa é a grande parada. Agora a gente vai fazer um festival de 11 a 14 de março. A gente vai fazer um festival todo virtual. A Black Dog vai estar lá. Então é assim, eu acho que é um momento, Ivinho, da gente ir aprimorando, né, mantendo a cabeça em ordem, tentando manter a cabeça em ordem, mas eu acho que é um momento onde a gente está aprimorando um caminho novo, uma técnica nova. Nenhum de nós sabia mexer com nada disso. Há pouquíssimo tempo atrás, pouquíssimo tempo, você virar pra mim e falar assim, vamos fazer uma live, eu dizia, what? Eu a mesma coisa. Brother, então assim, eu acho que se tem um ponto positivo nisso, é que a gente está se aprimorando num novo formato, porque agora eu sei que eu vou fazer meu festival presencial, vai ser maravilhoso, mas ele vai ser presencial e transmitido para Deus e o mundo. A gente vai fazer uma mesa de diálogo internacional, Ivine, no festival. Entendeu? Com gente que faz teatro periférico, com gente que faz teatro na Campo Grande do Peru, entendeu? Na Santa Cruz da Venezuela. A gente vai conversar com essa galera que, presencialmente ia ser muito mais complicado. Então, eu acho que a gente está abrindo esses caminhos e mais. A galera, o público, os gestores sérios, os políticos com competência, as pessoas estão entendendo e vivendo na prática a importância da arte como uma válvula de escape do mundo sofrido, né, cara? Tá todo mundo... O cara não pode dizer que é contra o artista e sair maratonando série no Netflix, né, brother? Ele tem que saber. Ele tem que saber que aquilo é feito por artistas, né? Por profissionais da arte. Exatamente. Não aguento mais, eu vou ouvir uma música. Meu irmão, olha aí, olha mais aí. Essa caixinha que toca quando você aperta o dedinho, teve um cara que gravou nela uma história, né? É isso, cara. Eu também concordo com essa coisa dos novos rumos. Até falava num podcast que o produto live stream ele pode não ser a fonte de renda dos músicos, mas ele vai ser um valor agregado aos artistas de uma forma geral, né, dentro das nossas atividades, até para possibilitar, como você falou, encontros que eram impossíveis. Hoje nós sabemos o caminho de falar com mexicanos, com venezuelanos, peruanos, chilenos, americanos, paquistaneses, se puder, né? A gente sabe o caminho, a gente sabe, eles têm acesso. Basta a gente estar lá nos fazendo existir nesse meio e o caminho será feito. Cara, eu só tenho, Teles, a te agradecer, meu irmão, a importância da tua presença nessa série, a importância da tua presença com o elenco Amantes da Arte na minha vida, porque
conheci vocês através da minha mãe e do meu pai, a gente se tornou uma família grande. Seu Moacir é pessoa que tem grande estima, né? Porque tá vivo ainda na nossa mente, no nosso coração, conosco. E assim, só tenho a te agradecer, cara, a presença. Brigadar por essa aula que você deu aqui hoje de resistência, velho. Entendeu? Resistência. Eu quero te dizer o seguinte, irmão, eu te agradeço muito por me considerar para um momento como esse. Que se você parar para pensar que são 12 programas que você está fazendo, né? Porra, tá no top 12 top 12, compadre. É um lugar massa, entendeu, brother? E te agradecer muito. E falar, cara, assim, a Zona Oeste, o Rio de Janeiro, devem demais, cara, a seus pais, entendeu? Pô, Dona Regina Perini, brother, quantidade de gente que foi formada pelas mãos dessa mulher, entendeu? O teu pai, cara, o que teu pai fez é surreal, a gente tem que explicar para as pessoas, né? Eu não sei até que ponto até você gosta de falar dessas coisas, mas, por exemplo, já vi gente reclamando que vocês moram na lona, brother. Você acredita? Foda, né, velho? Pô, é muito não saber do que tá falando, tá ligado? Não sabe. Não saber do que tá falando. Então, assim, eu acho que as pessoas deveriam gostar de estudar até pra poder falar mal com alguma coerência. Mas então, assim, não tem o que fazer, brother. Não tem o que fazer. O teatro de Arena Elza Osborne, o teatro rural do estudante, são ícones de uma cultura que precisa ser resgatada. Que todo mundo faz livro, brother, sobre Pascoal Carlos Magno. Por que nos livros de Pascoal Carlos Magno não se fala do teatro rural do estudante, cara? Pois entendeu? Que foi considerado por Pascoal Carlos Magno um segundo Duzi, brother. E ninguém fala. É porque fica na Zona Oeste, cara. Porque os caras acham que a Zona Oeste é menor e acabou a Zona Oeste. Desculpa, até eu sei que eu tô te alongando, mas tem uma parada que eu tô defendendo agora, que tá fresco na minha cabeça, me incomodando, que é uma parada que eu falo na minha tese, cara, que a Zona Oeste, ela é costumeiramente o lugar por onde se joga o que não presta, brother, o que suja a cidade, né? O Estado sempre fez isso, né, cara? Pega o matadouro, tá sujando pra cacete aqui em São Cristóvão, leva pra Santa Cruz, que lá, ó, se cagar por lá não importa. Os aterros sanitários da vida. As empresas que vão acabar com o meio ambiente, vai fazer chover minério de ferro, bota tudo lá pra Zona Oeste, que lá até ninguém chegar aqui, meu irmão. Então, assim, então não se fala nessas coisas, não se fala em coisas que foram fundamentais para a manutenção de uma espécie de cultura no Rio de Janeiro. As culturas do teatro amador, aí o teatro amador ele foi referenciado, cara, porque mudou a estética do teatro brasileiro. Aí vão falar de quê? Vão falar de Nelson Rodrigues, vão falar uma galera toda que estava com uma estrutura, que estava com um dinheiro. O próprio Teatro do Estudante, Pascoal Carlos Magno, o cara falava com o presidente da República, e enquanto isso tinha uma galera em Santa Cruz, em Campo Grande, fazendo uma parada que eles não sabem nem que existe. Então, assim, é muito importante, cara, é muito importante esse espaço que você está abrindo, é muito importante. E ainda vem você, né, cara, fazer esse rock que você faz, né, que é para poder acabar de escangalhar a parada toda. Quer dizer, isso é sensacional. A gente deve muito, a Zona Oeste e o Rio de Janeiro deve muito a essas expressões todas de cultura que vem a reboque aí representado por você. Você não chega sozinho, e quando pisar no terreiro, procure primeiro saber quem eu sou, respeite quem pode chegar onde a gente chegou, né, irmão? Isso aí. Ô, Teles, eu sempre digo aqui que a gente faz cultura, e cultura é cultivar. Plante o bem para colher o que é bom. Compartilhe cultura. A gente se vê no próximo vídeo.